Olá, turminha! Vamos agora iniciar nossa aula de Geografia, relembrando os assuntos do capítulo 4, intitulado de A Paisagem Mudou. Se vocês quiserem, podem acompanhar que a tia daqui a pouco relembrará alguns tópicos. Então, coloquem aí na página 138 e 139 do livro de vocês de Geografia, tá bom? O primeiro tópico é sobre a paisagem como marca do tempo. A paisagem, gente, ela sofre transformações ao longo do tempo. E para a gente observar essas transformações, basta olhar fotografias de uma mesma paisagem. O antes e o depois de uma mesma paisagem. Tem paisagens que sofrem pequenas transformações, tem outras que sofrem grandes transformações. E aí nós podemos observar três elementos. Elementos que deixaram de existir com a passagem do tempo, elementos que passaram a existir e elementos que permaneceram mesmo com a passagem do tempo. Observem aí no livro de vocês a paisagem da Avenida Paulista, que começa aqui em 1902 até os dias atuais. Vocês vão perceber várias mudanças, como por exemplo, a área verde diminui, as construções aumentam, a quantidade de pessoas também sempre vai aumentando com a passagem do tempo. Tá certo, gente? Vamos agora para o nosso segundo tópico. Então, vamos agora para o que permanece nas paisagens. Vocês podem abrirem aí o livro de vocês nas páginas 140 e 141. Então, como a tia falou anteriormente, há elementos que, mesmo com a passagem do tempo, eles permanecem, eles resistem à passagem do tempo. Então, essas construções que não sofrem tantas alterações, que elas continuam ali na paisagem, elas são importantes, por quê? Porque elas contam a história daquele local, mostra como era a arquitetura daquele local em determinada época. Então, elas não podem ser destruídas, elas têm que ser preservadas. E apesar de serem preservadas, algumas elas permanecem com a mesma função de origem, já outras construções elas mudam a função. Por exemplo, antes era uma escola, passou a ser um museu, entre outros. No livro de vocês, vocês vão observar um desses elementos, que é o Teatro Amazonas. A primeira foto aqui, a fotografia de 1920, né? E a de baixo aqui, de 2015. Então, essa construção, ela resistiu com a passagem do tempo. E a função dela, nesse caso aqui, continua a mesma. Mas pode ter outras construções em que mude a função. Tá certo, gente? Vamos agora para o nosso terceiro tópico. Paisagem que contam história. Vocês devem relembrar com a tia agora que nas aulas passadas a tia até contou sobre a história da cidade de São Cristóvão, que é a quarta cidade mais antiga do Brasil e que fica aqui no nosso estado. Então, São Cristóvão em si é uma dessas paisagens que contam história, pois nela há elementos culturais, sejam eles através de construções, através da arte, através da dança ou outros elementos. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham relembrado com a tia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês quiserem, podem observar aí no livro de vocês duas imagens que também fazem parte dessas paisagens que contam história. A primeira delas é sobre a cidade de Olinda e a segunda é da cidade do Rio de Janeiro.
tá certo? Assim como São Cristóvão, elas contam histórias também. Então, essa foi a nossa aula de hoje. E a atividade de vocês será reler esse capítulo 4 e a tia fará algumas perguntinhas no Discord, tá bom? Um beijo e até amanhã!